vão ver que não sou eu. A mãe dele falava, lógico que é você. Ele, não sou eu, de forma alguma sou eu, nunca fiz isso, Deus me livre, matar. Enfim, completamente uma pessoa dissimulada mesmo. Outros 2 homens que iriam cometer o crime contra a pessoa em situação de rua também foram presos. Hoje nós estamos observando uma profusão de grupos de ódio na internet de superfície. Eles saem da internet profunda, vêm para a internet de superfície, entram em provedores e redes sociais com milhões de associados e ali estão cooptando jovens e crianças. 5h10 pelo horário de Brasília, a gente interrompe a nossa programação por uma notícia muito triste que acaba de ser confirmada. Morreu o Papa Francisco. A gente acompanha agora aqui na página do G1, que já está publicada, o Papa de hábitos simples que lutou para mudar a igreja. Primeiro pontífice latino-americano, deixa legado de tolerância e diálogo, promoveu reformas importantes, acolheu minorias e priorizou os pobres. A notícia foi atualizada agora há pouco, foi confirmada há pouco a morte, então, do Papa Francisco. Há pouco a gente mostrou a reportagem do domingo de Páscoa, em que a gente conseguia ver o estado de saúde debilitado do Papa Francisco, o estado em que o pontífice estava ao longo da celebração do domingo de Páscoa, a dificuldade dele para respirar, para conseguir se comunicar. Então, nós vamos ter mais informações sobre como foram as últimas horas do Papa a qualquer momento, mas o que já se sabe, então, é que o estado dele se agravou e o Papa, então, acabou morrendo nas últimas horas. Ele foi o primeiro Papa latino-americano da história da Igreja, um Papa que, com certeza, marcou a história da Sé. E a gente tem agora uma reportagem especial sobre a história de Francisco. O Papa Bento XVI anunciou hoje sua renúncia no Vaticano. Bento XVI disse que renunciava porque não tinha mais forças para continuar. Mas a imprensa do mundo inteiro especula que os escândalos no Vaticano também possam ter contribuído para essa decisão. Eu cheguei à certeza de que minhas forças não são mais adequadas para o exercício do ministério de Pedro. Católicos do mundo inteiro receberam a renúncia com espanto. Por que o Papa renunciou? Perguntou o jornalista. Para que fosse realizado aquilo que ele não conseguiu. Uma igreja livre, forte e transparente. Para o pontífice, os escândalos foram um chamado para a purificação da igreja. Não há dúvida, da cor da fumaça é branca. Isso quer dizer que o Papa acaba de ser escolhido. O cardeal protodiácono Jean-Louis Turhan acabou de entrar na sacada da Basílica de São Pedro e vai anunciar o Habemus Papam. Habemus Papam. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. É o argentino Mário Bergoglio, o Papa. Naquele 13 de março de 2013, um homem em traje simples dava os primeiros passos como Papa. O primeiro jesuíta a comandar a cidade-estado do Vaticano, o primeiro da América Latina. Havia um clamor por mudanças na Igreja Católica e Jorge Mário Bergoglio conseguiu algumas transformações. No primeiro ato, o combate a um centro de escândalos. Francisco deu mais transparência ao Banco do Vaticano. Novas leis financeiras foram criadas e contas suspeitas foram excluídas aos milhares. Ao clero, pediu que não se deixasse cair em tentação. Trocou o luxuoso Palácio Apostólico por um quarto modesto na Casa Santa Marta. No lugar da cruz de ouro, uma de latão. Até o calçado papal foi deixado de lado. A ideia do nome Francisco surgiu numa conversa com o cardeal brasileiro Cláudio Umes, ainda no conclave. Quando atingiu os 2/3 dos votos que garantiam a sua eleição, recebeu o abraço do cardeal brasileiro que pediu a ele: não se esqueça dos pobres. Aquelas palavras entraram na minha cabeça. Os pobres, os pobres. Depois, imediatamente, pensei: São Francisco de Assis. In relazione ai poveri, ho pensato a Francesco de Assisi. Come vorrei una chiesa pobre. Como eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres. Foi muito aplaudido.
O Papa jogou luz sobre questões sociais, incentivou o acolhimento de imigrantes e refugiados. Comparou o sofrimento de Cristo ao de milhares que se lançavam ao mar. Não à toa, na primeira viagem como pontífice, foi ao encontro deles na ilha siciliana de Lampedusa, no Mediterrâneo. Mas foi em terras brasileiras onde se apresentou ao mundo. O Papa deixou o carro fechado para embarcar no Papa Móvel, sem blindagem, sem vidros nas laterais, para ficar mais perto do povo. Quando ele pediu, segurança passou ele para as mãos dele, aí ele pegou e beijou, abençoou ele. Estou muito nervosa ainda. Eu consegui estar perto dele e constatar que ele é realmente esse pastor humilde, amigo do povo e que veio para resgatar mais fiéis para a Igreja Católica. Tarde de quinta-feira, residência Assunção, Morro do Sumaré. O Papa Francisco, que ficou hospedado aqui durante a Jornada Mundial da Juventude, abriu mão do descanso depois do almoço para receber a nossa equipe. Como de hábito, estava bem-humorado. Papa Francisco, o senhor chega ao Brasil e tem uma receptividade muito calorosa dos brasileiros. Há uma rivalidade histórica, Brasil e Argentina, pelo menos no futebol. Como é que o senhor recebeu esse gesto de afeto dos brasileiros? Y la rivalidad creo que ya está superada totalmente, porque hemos negociado bien. El Papa es argentino y Dios es brasileiro. Uma grande solução, né, Santo Padre? No palco, ao som de Cidade Maravilhosa, Francisco recebe o abraço do Rio de Janeiro e agradece. Sempre ouvi dizer que os cariocas não gostam do frio e da chuva. Mas vocês estão mostrando que a fé de vocês é mais forte que o frio e a chuva. Parabéns! Na volta para Roma, ainda no avião, fiz uma pergunta muito delicada ao Papa Francisco e a sua resposta abriu uma nova discussão na igreja. Come Sua Santità intende affrontare tutta la questione della lobby gay? Se uma pessoa é gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Na ideologia de Francisco, pessoas importam mais do que regulamentos. Algumas vitórias ele conquistou, em parte, como a comunhão aos divorciados que se casaram de novo. Alterou regras para dar mais funções às mulheres, mas não pôde atender aos anseios de todos. O Vaticano manteve a proibição do casamento entre homossexuais. O documento deixa claro que só a união entre um homem e uma mulher cumpre a função social. Mas apesar de ter mantido as posições conservadoras, o Papa fez um apelo para que os gays e divorciados sejam acolhidos na igreja. I cristiani dobbiamo chiedere tante scuse, non solo su questo. Perdono, não solo scuse. Francisco enfrentou a fúria de cardeais ultraconservadores. Foi acusado de violar a doutrina da igreja, de propagar heresias. Não foi nada fácil conviver sob a sombra do Papa Bento XVI, o primeiro a abdicar o trono de Pedro em quase 600 anos. Recebeu de herança caixas de documentos sobre os escândalos dentro dos muros. Uma investigação revelou que desde 2002, mais de 14 mil pessoas na Irlanda, inclusive crianças, sofreram abusos cometidos por padres. Um dos principais colaboradores do Papa Francisco, que veio a Roma para moralizar as finanças da Santa Sé, indiciado por abuso sexual de menores. O cardeal australiano George Pell, secretário de Economia do Vaticano. No passado, o segredo pontifício permitiu que episódios de abuso se repetissem. O argumento era preservar a privacidade das vítimas, a reputação dos acusados. Clérigos denunciavam os casos de acordo com a consciência pessoal. O Papa pôs fim a essa regra de confidencialidade. Vítimas e testemunhas não precisam mais se esconder e as denúncias passam a ser compartilhadas com a polícia. Abuso sexual contra adultos virou crime no Código de Direito Canônico. Padres passam a ser responsabilizados por omissão e negligência.
Foi a declaração mais forte já feita pelo Papa sobre as acusações de pedofilia contra o clero. De todo o mal. Sinto-me compelido a assumir pessoalmente todo o mal cometido por alguns sacerdotes. Francisco prometeu que a Igreja não irá recuar no que se refere ao tratamento e às punições devidas. Temos que ser rigorosos, afirmou. Com crianças não se brinca. Com os chicos não se juega. Denúncias de crimes financeiros também atingiram pessoas próximas a Francisco. Entre elas, o número 3 do Vaticano, o cardeal italiano Angelo Beccio. Trata-se da maior operação de depredação de recursos da Secretaria de Estado na história da Cúria Romana. Sob o papado de Francisco, para ser padre ou cardeal só com ficha limpa. Não pode ser alvo de investigação por lavagem de dinheiro. Contas em paraísos fiscais também estão proibidas. Na política internacional, o pontífice argentino fez a mediação de conflitos, a reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos, as negociações de paz na Colômbia, o acordo nuclear com Teherã, em meio às tensões na faixa de Gaza, foi quem incentivou o encontro entre líderes da Palestina e de Israel. Abriu as portas do Vaticano para líderes que a Igreja nunca havia recebido. Francisco foi o Papa que mais se dedicou à pauta ambiental. A encíclica Laudato Si teve impacto nas discussões que levaram ao Acordo de Paris. Em outubro de 2019, convocou o Sínodo da Amazônia, que reuniu muitos bispos no Vaticano. O objetivo era discutir o papel da Igreja em defesa da floresta e de grupos indígenas. Quando necessário, criticava ministros e até presidentes. Na Conferência do Clima da ONU, a COP25, disse que as palavras ainda estavam longe de ações concretas contra o aquecimento global. Dezembro de 2019, o novo coronavírus já circulava, mas o mundo ainda não sabia. A Praça São Pedro, sempre lotada para celebrar a fé, ficou assim no ano seguinte, semi-deserta. 3 meses depois, em março de 2020, o vírus chegou também ao Vaticano. Isolado, rezou pelo fim da pandemia. A imagem de um Francisco solitário no meio de uma Praça São Pedro, assustadoramente vazia na Paixão de Cristo, simbolizava a tragédia que o mundo vivia. Quando os casos dispararam no Brasil, Francisco mandou uma mensagem, uma das provas mais difíceis de sua história. Ele defendeu a suspensão temporária de patentes de vacinas, pediu para que o dinheiro gasto em armas fosse usado em pesquisas. Foram 6 meses de audiências virtuais até que o Papa pudesse finalmente ficar frente a frente com fiéis. Tanti mesi riprendiamo il nostro incontro faccia a faccia e non schermo a schermo, faccia a faccia. Questo è bello. Em julho de 2021, aos 84 anos, veio o susto. O Papa Francisco foi submetido a uma operação de emergência para a retirada de parte do intestino. Para um Papa tão ativo, 10 dias internado foi um grande sacrifício. Da janela do quarto do 10º andar do Hospital Gemelli, não parou de trabalhar e com um sorriso no rosto. Ninguém escapava do humor do argentino. Era só levantar para o Papa cortar. Santo Padre, prega per noi brasiliani. Voi non avete salvezza, Troppa cachaça e niente preghiera. Nunca um sumo pontífice canonizou tantos santos. Foi Francisco quem levou a Irmã Dulce à honra dos altares em 2019, a primeira santa nascida no Brasil. A igreja, que segundo o Papa Francisco corria o risco de se tornar um lindo museu, se despede do seu pontífice. A revolução de Francisco termina aqui.
A grande interrogação que fica é se o próximo Papa, que será eleito em conclave, vai continuar a sua obra. A grande maioria dos cardeais do Colégio Eleitoral foi criada por Francisco, mas, ao contrário do que acontece na política do mundo exterior, no Vaticano, nem tudo pode ser previsto. Você que está chegando agora acompanha a nossa cobertura especial dessa notícia triste que foi confirmada há pouco, a morte do Papa Francisco aos 88 anos. Durante o papado, Francisco se encontrou com diferentes presidentes brasileiros. Eram ocasiões muito simbólicas, porque o Brasil tem o maior número de católicos em todo o mundo. Durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, aqui no Rio, Francisco se reuniu com Dilma Rousseff em eventos públicos e também a portas fechadas. Esse encontro foi no Palácio Guanabara, aqui no Rio. Em fevereiro do ano seguinte, foi a vez de Dilma visitar o pontífice no Vaticano. Faltando 4 meses para a Copa do Brasil, a presidente convidou o Papa para o Mundial. Ela entregou uma bola de futebol autografada pelo ex-atacante Ronaldo Fenômeno e uma camisa da seleção brasileira com uma dedicatória do Rei Pelé. Francisco se encontrou também com Michel Temer quando ele ainda era vice de Dilma. Essas imagens são da Jornada Mundial da Juventude. Depois do impeachment, com Temer já presidente, convidou o Papa para visitar novamente o Brasil. O pontífice negou o convite em 2017, alegando problemas na agenda. Numa carta, disse que o Brasil vivia uma crise e que os mais pobres eram os que mais sofriam. Em fevereiro de 2020, o então ex-presidente Lula foi ao Vaticano e teve uma audiência privada com Francisco. Os dois discutiram o combate à fome e às desigualdades. Foi a primeira viagem internacional de Lula depois de deixar a prisão em Curitiba. Em outubro de 2021, Jair Bolsonaro foi a Roma para a cúpula do G20. O presidente chegou a visitar o Vaticano, mas não teve uma audiência com o Papa, ao contrário do que aconteceu com o presidente americano Joe Biden e outros líderes do grupo. Em 2023, o presidente Lula se reuniu com o Papa no Vaticano, tiveram uma conversa sobre a paz no mundo e também sobre mudanças climáticas. Isso 2 anos atrás, a gente vê como piorou o estado de saúde do Papa nos últimos anos. Em 2024, os dois voltaram a se encontrar na Itália, na cúpula do G7. Foi a primeira vez que um pontífice participou de uma reunião do grupo. Francisco deixa, então, agora um legado que ficará para a história. Habemus Papa. Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Fratelli e sorelle, buonasera. A partir desse momento, o cardeal de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, se despediu e entrou em cena o Papa Francisco, o primeiro latino-americano a se tornar o nome mais importante da Igreja. Voi sapete che il dovere del conclave è di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Mas antes de chegar ao Vaticano, a gente volta para a Argentina. Ser um cidadão da América Latina teve forte influência para moldar o papado de Francisco. Bergoglio nasceu dentro do bairro de classe média de Flores, em Buenos Aires. Filho de um imigrante italiano e de uma neta de imigrantes da Itália. Desde criança, foi torcedor fanático do time de San Lorenzo. Santo Papa. Na primeira partida do San Lorenzo, depois da escolha dele como sumo pontífice, vitória por 1-0, um jogador a menos e na casa do Colón. Aliás, isso é curioso. O clube foi fundado por um padre no início do século XX. Mas essa é outra história. Vamos voltar para Bergoglio. E que ganhe San Lorenzo. Sua juventude transcorreu nos bairros vizinhos, onde saía com os amigos e dançava tango. Aliás, o gosto musical iria acompanhar toda a sua vida. A homenagem de 2.500 casais parou o trânsito nas imediações do Vaticano. E o tango argentino se espalhou por outras ruas de Roma.
que tiene esa cultura latinoamericana, que no es la cultura principesca de muchos de los cardenales europeos, no es la cultura que viene de una cristiandad de siglos y siglos, sino que es de una cristiandad y de un cristianismo de poco tiempo en América Latina.